Oi, gente! Vamos trabalhar, né, galera? Vamos lá, porque assim, precisa ver como é que ficou, né, o texto da redação diagnóstica, que é da primeira semana de aula, tanto do Vozes quanto do professor André Branco. Professor André Branco, não é trava-língua não, mano. Como é que eu vou, né? Fazer do meu próprio nome um trava-línguas. Próprio trava André Branco. Pessoal, bora lá. Seguinte, deixa eu só me ajeitar aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Começar a gravar aqui também, né? Que fica tudo muito mais fácil, beleza? I'm much myself? Não, mano. Beleza. Bom, enfim, o que que rola, né? O que que a gente tá percebendo aqui? Vamos lá. Tinha lá um tema, né, da redação diagnóstica que era o seguinte: desafios da saúde pública no Brasil. Dois pontos, o combate a epidemias. Se liga, desafios da saúde pública no Brasil, o combate a epidemias. E aí, beleza, né? A gente não tinha teste de apoio. Eu disse que não ia passar para vocês assim uma orientação de microestrutura no primeiro momento, até porque eu precisava ver ali de onde que cada um vai partir, né, cara? O que, que precisa melhorar e tal, né? E, assim, a gente precisa ter um patamar de depois comparar, né? Para ver a evolução de vocês e tudo mais. É por isso, inclusive, que geralmente tem um pessoal que fica um pouco inseguro para entregar o texto e pede para eu dar uma olhada no rascunho antes, mas não é esse o propósito, né? Na verdade, você precisa entregar o texto, beleza? Aí a gente faz a correção devolutiva e com base nessa devolutiva você reescreve depois e arquiva o seu texto, né? Belezinha? Assim funciona. Bom, o que que eu fiz? Café aí? Eu peguei o que o Marquinhos, né, colocou vários tópicos, né, de repertório aí, cara. Que a gente inclusive estava vendo mais esse lance de você começar pela trajetória histórica, né? Fazer uma introdução pela trajetória histórica, que é uma parada que enriquece muito. Já traz um repertório, né? Principalmente para temas que são relevantes socialmente hoje e que tem, né, um passado aí que pode servir de base, né, cara? Para a gente ilustrar, contextualizar no momento atual esses temas, né? Então ficou assim. Eu vou usar aqui o Word mesmo, né? Porque depois eu vou compartilhando. Talvez eu faça uma edição um pouco diferente, mas eu acho que não, cara. Acho que essa edição aqui vai ficar mais tranquila de trabalhar com ela, mais rápida, pelo menos, né? Eu ia falar que talvez eu edite depois o vídeo no editor de vídeos mesmo e vou colocando ali, né, o próprio texto, mas vai dar um pouco mais de trabalho, enfim. A gente não consegue ter tempo, né, para fazer isso. E aqui eu tenho uma ferramenta bem bacana, né? Que é a gravação de tela, e aí eu vou fazendo aqui, vou compartilhando aí com vocês, beleza? Então a gente percebeu o seguinte, galera, quando você vai fazer uma introdução, depois de elaborada toda a estratégia aí que você vai seguir para, né, escrever o seu texto, né, você viu, tem textos de motivadores, textos de apoio, você fez uma delimitação da frase temática, como a gente tem feito na aula, né, cara? Então, a primeira coisa é olhar para a frase temática, delimitar, ver as palavras-chave, ver o que tem de importante ali, ver o que precisa aparecer, ver as ideias que tem que ocorrer, pegar essas palavras-chave para aparecerem também de alguma forma na introdução do texto, né? Para que fique claro que você está trabalhando com aquele tema e não vai fugir dele de jeito nenhum, né? Então, o primeiro ponto, olhou ali, cara, delimitou a frase temática, depois você leu textos motivadores, fez um brainstorm, fez anotações, grifou, puxou margem, né, cara, desses textos motivadores, viu que tem repertório que dá para você usar, aí você começou a fazer o planejamento, a estruturação do projeto ali do seu texto, né? O que, que acontece? A gente percebeu que a introdução ela é expositiva, não é verdade? Ela tem que ser expositiva. Ela expõe aquilo que você vai falar para o leitor, né, cara? Tipo, qual que é o tema central do texto, o recorte temático dele. Em relação ao problema que você está apresentando ali, você vai defender uma tese. Então, essa tese também tem que ficar bastante clara para o leitor, né? São, assim, algumas etapas e algumas coisas que obrigatoriamente tem que aparecer na introdução, porque a introdução vai mapear, ela vai definir, né, cara? A introdução, ela vai indicar aquilo que será trabalhado no restante do seu texto. E essa progressão temática da introdução para com o restante do texto é fundamental, deixa o texto redondinho, a gente consegue perceber um projeto ali, não se trata de modelo, muito longe disso, a gente não pode usar, mas a gente percebe que fazendo esses projetos,
você vai chegar numa forma de escrita que te dá segurança, né, cara? Que te dá tranquilidade na hora de defender suas teses aí, né? Isso é relevante, isso é importante pra caramba. Então, assim, vamos lá. No caso da introdução, fiz pela trajetória histórica, mandei revolta da vacina mesmo ali, estava mais tranquilo, zona de conforto. Então, olha como é que ficou. Vou ler a introdução inteira e depois vou destacando os pontos importantes aqui. No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República à época, foi palco da revolta da vacina, desencadeada, entre outros fatores sociais, pela desinformação a respeito da imunização contra a varíola, doença epidêmica naquele contexto. De forma análoga, embora o acesso à informação seja mais democrático e amplo do que naquele período, a saúde pública brasileira ainda vivencia sérios desafios quanto ao enfrentamento de epidemias. Para vencê-los, é necessário avaliar como a ineficácia das ações políticas e a alienação de parcela da sociedade contribuem para aumentar as preocupações. Então se liga, pessoal. Primeiro ponto aqui, né, que a gente percebe no texto, né? Deixa eu tentar trabalhar aqui de um jeito que eu consiga ter pelo menos espaço para dar uma digitada, né, cara? A primeira coisa que vocês vão perceber, né, é que a revolta da vacina, essa primeira frase aqui, no início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da República à época, foi palco da revolta da vacina, desencadeada, entre outros fatores sociais, pela desinformação a respeito da imunização contra a varíola, doença epidêmica naquele contexto. Eu vou sublinhar aqui, né? Vou até colocar de uma outra cor, beleza? Eu não gosto de colocar em cores que não ficam muito visíveis, mas aqui eu tenho uma contextualização de assunto que foi pela trajetória histórica, né? Então, é a primeira etapa da minha introdução, é apresentar aqui, galera, essa contextualização de assunto que eu estou escrevendo aqui agora, contextualização de assunto. No caso, a revolta à vacina foi minha opção, né? Ali, claro que é muito bem encaminhada, né, pelo companheiro Marco, nosso professor de repertório, História, Filosofia e Sociologia, que traz informações preciosíssimas, né, cara, para a gente trabalhar com elas aí. Beleza, como é uma questão histórica, né, velho, o que acontece aqui? Eu preciso colocar alguns operadores argumentativos, ó, por exemplo, né, de forma análoga, beleza? Eu estou fazendo uma comparação, né? Analogia é a mesma coisa, comparação, então de forma análoga eu estou fazendo uma comparação com aquele período histórico ali. Beleza? Só que eu trouxe o embora, que está aqui, né? Para estabelecer uma oposição, tá vendo? Esse é um conectivo, né, cara, que estabelece oposição. Ele, na verdade, ele é concessivo, né? Então ele vai sempre colocar duas ideias em contraste, apesar de que esse contraste não impede que alguma coisa aconteça. Por exemplo, o acesso à informação hoje, ele é mais amplo, ele é mais democrático e amplo, né, do que naquele período. Mesmo assim, e aí que vem a concessão, né, a saúde pública brasileira ainda vivencia sérios desafios quanto ao enfrentamento de epidemias. Você pode perceber o seguinte, aqui eu vou colocar em vermelho, ó, porque até vou colocar em negrito e vou colocar em vermelho. Porque eu acabei de apresentar o tema e problematizado já, né? Que é o que o Enem vai pedir para a gente fazer, né, cara? Apresentar o problema para depois você também apresentar uma solução, né, para esse problema. Então, tema problematizado, olha só que beleza, né, cara? E você percebe, inclusive, que, né, até tipo falei antes aqui para vocês. É importante, é interessante que a gente tenha condições, cara, de apresentar algumas palavras-chave, né? Lá da frase temática, do comando temático. Então, ele era assim, né? Desafios da saúde pública no Brasil. O combate a epidemias. Beleza? Então, tá em vermelho aqui, ó. Saúde pública brasileira ainda vivencia sérios desafios contra o enfrentamento de epidemias. É uma frasezinha assim que reúne, né, cara, essas palavras-chave e ela apresenta o tema já problematizado. E depois eu apresentei minha tese. Qual que vai ser minha tese? Para vencê-los, né? Vencê-los, tá vendo o pronomezinho ali, cara? Retomando termos anteriores. Aqui eu trabalhei com coesão, né? Esse vencê-los. E esse pronome os, que está aqui junto de vencer, ele está retomando justamente sérios desafios, né? Você está percebendo que ele concorda, inclusive, no masculino e no plural com sérios desafios, que é o que está, né, antes ali. Então, cara, é uma paradinha de você costurando as ideias do texto e ampliando essas ideias. Agora, eu apresento a minha tese, né? Eu vou provar que a ineficácia das ações políticas é um fator importante, né, que precisa ser combatido, beleza? Então, olha só, vou mandar um itálico aqui para vocês, né?
e vou colocar numa corzinha diferente, ó, uma cor verde, vamos colocar assim, cor verde, né? Ineficácia das ações políticas. Esse é o meu primeiro ponto de tese, né, cara? E a alienação de parcela da sociedade vai ser o segundo ponto de tese que eu vou colocar também. É em negrito e também de verdinho, belezinha? Beleza, então, cara, eu apresentei contextualização de assunto, revolta da vacina, o problema, tema, né? A saúde pública brasileira ainda vivencia sérios desafios quanto ao enfrentamento de epidemias, e eu disse que esse problema ainda existe por causa da ineficácia das ações políticas e por conta da alienação de parcela da sociedade. Então eu estou percebendo que tem duas coisas aqui que depois eu desenvolvo, né? Ou seja, galera, eu acabei de trabalhar com uma tese, tipo, qual que é a tese que eu vou defender em relação a esse problema? Eu vou defender a tese de que a ineficácia das ações políticas contribui para que ele persista e vou defender a tese também de que a alienação de parcela da sociedade contribui para que esse problema persista, né? Então, é uma tese, cara, é aquilo que eu defendo, é o ponto de vista que eu vou defender a partir de agora no texto. É exatamente por isso que a introdução mapeou meu texto todo. E exatamente por isso que eu vou chamar esses dois bonitos em verde aqui de marcadores. Eles são marcadores do quê? De tese, mano. Né? Então, cara, vamos lá. O primeiro marcador, vou até colocar aqui, ó, M1, beleza? Ó, Ctrl I, M1, que bonitinho. Alienação de parcela da sociedade, aí eu vou colocar o que, ó, M2, que vai ser meu marcador 2, beleza? É a segunda coisa que eu vou comprovar a partir de agora. Então, agora, neste momento, eu vou comprovar o quê? Vamos lá. Quer ver? Olha só como é que eu construí agora, galera. Ó, presta atenção. Nesse momento, até o presente momento, o que eu fiz? A introdução, como eu falei lá no começo do vídeo, é expositiva, então eu não vou argumentar por enquanto, né? Eu só anunciei, cara. Eu falei, ó, o problema é esse aqui, né, que tá em vermelho e tudo. E agora eu vou provar que esse problema acontece por causa do que tá em verde aqui, velho. Né? Quer dizer, não, ainda só fiz afirmações, né? Eu não fiz aqui apresentação de nenhum argumento que sustente essa minha tese de fato. Porque é agora que eu vou fazer isso, né? Então, exatamente agora, no desenvolvimento do texto, que eu vou apresentar argumentos e tentar aprofundar esses argumentos para sustentá-los bem. Vamos lá ver como é que vai funcionar esse negócio, cara? Olha só, desenvolvimento 1, bora, vem comigo. De fato, apesar de visíveis, as ações do poder público não conseguiram ter êxito pleno na prevenção de surtos e epidemias no país. Na visão do geógrafo Milton Santos, a cidadania de muitos brasileiros são mutiladas, na medida em que não se garantem direitos constitucionais a uma boa parte da população. Nesse viés, o acesso à saúde representa o fato denunciado pelo pensador, posto que as prefeituras não são efetivas na aplicação de políticas as quais façam aumentar a cobertura vacinal nas cidades, bem como não aplicam fiscalização sanitária rígida em espaços, muitas vezes privados, porém abandonados. Assim, viroses como as transmitidas pela Aedes aegypti ganham proporções alarmantes. Olha só, pessoal, como é que eu organizei aqui o meu desenvolvimento. Primeiro ponto é você colocar um operador argumentativo aqui, ó, né? Você vai começar com de fato, beleza? Não necessariamente com esse, claro. Aqui eu comecei com de fato porque é um operador argumentativo que vai dar mais assertividade para aquilo que eu vou trazer agora. Ele dá mais compromisso para aquilo que eu vou trazer agora. Ele dá mais força para a minha afirmação, né? Parece que ela vai ficar mais categórica, parece que a minha afirmação vai ficar mais, né, robusta, né, cara? Vamos pensar assim, adjetivos que possam dar essa ideia de que é um troço que você não vai poder ir contra, né? Tipo, uma afirmação irrefutável, isso que eu estava procurando aqui na minha cabeça, né? Beleza? Vai reforçar a irrefutabilidade da minha afirmação. De fato, pensa nisso. Mandei um de fato, mandei a afirmação, né? Apesar de visíveis, até falei que existem ações políticas, né? As ações do poder público não conseguiram ter êxito pleno na prevenção de surtos e epidemias no país. Olha lá, pessoal. Eu vou colocar isso aqui em itálico e eu vou colocar isso aqui em verdinho. Por que eu estou colocando em verdinho, galera? Porque é a mesma cor do meu primeiro marcador, tá vendo? Ineficácia das ações políticas, né? Quando eu falo as ações do poder público não conseguiram ter êxito pleno, eu estou retomando a ineficácia das ações políticas, não é verdade? Estou retomando, beleza? Até poderia fazer uma substituição aqui, acredito que ficaria mais interessante que se fizesse a substituição. Por que uma substituição? Porque lá em cima eu disse ineficácia das ações políticas e a palavra ações apareceu muito perto. Então eu fiz uma repetição de palavras que pode gerar um problema aqui, né? No lugar de ações, então, eu vou colocar assim, vamos pôr no lugar de ações, vamos colocar
as práticas, beleza? Opa, vai ficar grandão? Não precisa gritar, né? Práticas do poder público não conseguiram ter êxito. Maravilha? As práticas do poder público, viu? Que da hora, cara. É isso aí, velho. Então eu fiz uma afirmação. Depois, olha como é que eu vou comprovar. Eu falei que não tá rolando, né, cara? Que tipo, né, o poder público não tá conseguindo fazer aquilo que deve ser feito em relação ao problema. Qual que vai ser de fato a comprovação disso aí, né? Tá lá na frente, tá depois do Milton Santos, beleza? Ó, o acesso à saúde representa o fato enunciado pelo pensador Tiranã. As prefeituras não são efetivas na aplicação de políticas as quais façam aumentar a cobertura vacinal nas cidades, bem como não aplicam fiscalização sanitária rígida, olha lá, em espaços muitas vezes privados, porém abandonados. Belezinha? O que eu estou fazendo aqui, galera? Agora eu coloquei, né, uma comprovação, agora sim eu preciso do caps lock, né, cara? Eu coloquei uma comprovação, mas é uma comprovação do quê? Do tópico, né? O que é o tópico mesmo? É a primeira afirmação do desenvolvimento, na qual eu vou retomar o marcador, né? Eu vou afirmar que aquele primeiro marcador é um fator preponderante para o problema que eu estou discutindo aqui. Se eu falei que as práticas do poder público não são efetivas, não conseguiram ter êxito, né? Eu tenho que comprovar. Como é que eu comprovo, cara? Eu digo, né, para comprovar isso, que a cobertura vacinal nas cidades, ela não está conseguindo chegar ao ideal por causa da falta de ações desse poder público. E também não tem fiscalização sanitária rígida. A gente vê, por exemplo, a epidemia de dengue. Fazemos a nossa parte, né? A gente vai, cuida da questão da água parada e tudo mais. A gente evita, né, que isso aconteça. Mas tem muitos espaços que não são acessíveis para nós, né? Então foi isso que eu disse aqui. Para eu reforçar e aprofundar esse meu argumento, cara, aí eu mandei o Milton Santos aqui, ó. Tá vendo, ó? Na visão, olha só os operadores que eu vou utilizando, né? Os conectivos que eu vou utilizando. Na visão do geógrafo Milton Santos, né, vou dar uma sublinhada aqui, ó, as cidadanias de muitos brasileiros são mutiladas na medida em que não se garantem direitos constitucionais a uma parte da população. Então a gente viu lá o que significa cidadanias mutiladas na ótica do grandioso Milton Santos, né? Aqui eu vou trabalhar então com um repertório que é o tal do argumento de autoridade, né, cara? É aquele argumento de autoridade, aquele indivíduo que eu chamo para dar aquela reforçada, sustentada, bonita, assim. Eu falo pro Milton Santos, né? Eu vou falar assim, olha, o poder público não está fazendo a parte dele, cara, não está deixando que a população tenha acesso à saúde, que é um direito constitucional básico, né? Aí falei isso aí, né, cara? Eu falo, pô, quem que eu chamo para me ajudar aqui, né? Eu falo, ô Milton Santos, faz favor, cara, chega mais aí. Ele, pô, o que foi, mano? Tô aqui de boa, tranquilão, né? Já fui dessa aí, velho. Tô aqui sossegado, né? O que você quer, mano? Eu falei, não, aqui eu vou falar, velho, que assim, o poder público não tá garantindo acesso à saúde. E isso aí, cara, é um troço que é direito básico do cidadão brasileiro, né? Poxa, você não me ajuda aí não, mano? Legal, aí sim, gostei da ideia, vou te jogar para cidadanias mutiladas aí, hein? Pega essa visão das cidadanias mutiladas, né? Que é quando essas cidadanias são extirpadas, tem uma parte, né, desse corpo que é extirpado, cara, porque os direitos não são garantidos a toda a população de maneira isonômica, né? De maneira igualitária, né? Vamos colocar assim, beleza? Maravilha. Próximo. Vocês perceberam que eu coloquei? Outra coisa, assim, né? Antes de ir pro próximo, depois da comprovação do tópico, cara, tem o quê? Tem uma consequência, né? Assim, viroses como as transmitidas pelo Aedes aegypti ganham proporções alarmantes, tá vendo? Então eu termino aqui colocando o quê? Colocando uma consequência, né? Isso é uma estruturação de parágrafo aí, cara. Você entende? Depois a gente vai mexendo com ela, porque a gente precisa, evidentemente, que fique uma coisa autoral, né? Que nós consigamos, de alguma forma, fazer os nossos próprios esquemas para os projetos de texto. Isso vem com treino, isso vem com prática, isso vem com hábito, isso vem com disciplina, isso vem com entrega, isso vem com avaliação evolutiva, né, cara? Beleza? Vem desse jeito. Agora, não sei se vocês lembram, só que o segundo tópico, lá em cima da minha introdução, observe bem, quer ver? Ó, não sei se eu estou gravando esse negócio aqui, estou gravando. Lá na introdução eu disse que a alienação de parte da sociedade contribui com o problema também, mano. Então, ó, vamos lá. Ademais, tá vendo? Lá em cima eu coloquei de fato, agora eu vou acrescentar, né? Então mandei um ademais aqui, vou mandar um negrito no ademais para vocês perceberem que é um conectivo aqui que é importante. Não é isso que eu ia fazer não, mano, pera aí. Ai, caçamba, pera aí. Aí, beleza. Ademais, olha lá, a sociedade é vítima da desinformação disseminada de modo ostensivo por meio das redes sociais. O que eu estou retomando? Eu vou até colocar em verdinho,
E vou colocar também em itálico, né? Porque eu estou retomando o marcador, cara, né? Que qual que é o marcador? A alienação de parte da sociedade. Uma sociedade alienada é alienada porque, né, ela recebe desinformação por meio de redes sociais, que é uma das práticas aí que a gente percebe hoje em dia. Belezinha? Então, ó, quando eu falo a sociedade é vítima da desinformação, eu estou retomando aquele lance de alienação de parte da sociedade. Para o filósofo Aristóteles, olha só a Ari aparecendo aqui, né? O agir ético deve ser pautado, inclusive foi o Marquinhos que falou isso aí, cara, ó. Para o filósofo Aristóteles, o agir ético deve ser pautado na justa medida, ou seja, o indivíduo precisa praticar ações positivas para o convívio com base no bom senso, sem excessos nem faltas. Olha a justa medida aí, não é? É, galera. No entanto, a politização da ciência favoreceu teorias conspiratórias que denotam falta de senso crítico e excesso de manipulação por parte de grupos e pessoas, difundindo ideias equivocadas sobre a vacinação, prática fundamental na contenção de epidemias. Desse modo, doenças que já haviam sido erradicadas voltaram a ocorrer, como no caso do sarampo em solo brasileiro. Olha só, você percebeu que lá em cima foi um tópico no qual eu fiz uma afirmação e essa afirmação retomou o primeiro marcador. Qual que era o primeiro marcador? Ineficácia do poder público, das ações políticas, não é? Agora eu fiz uma afirmação, né, construí mais um tópico afirmativo, e nesse tópico afirmativo eu disse que a sociedade é alienada, cara, porque ela recebe desinformação, é vítima dessa desinformação. Na sequência eu coloquei o repertório, da mesma forma que fiz no parágrafo anterior, né? Antes era Milton Santos e agora é Aristóteles. Depois, a comprovação. E você percebe que a comprovação, ela retoma, né, o repertório, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Tanto no caso do Milton Santos quanto aqui. Porque você tem que ter uma sequência lógica entre as frases, né? Você tem que ter coerência entre elas. Se você falou do Aristóteles, a próxima frase precisa ter alguma conexão com Aristóteles. É óbvio, é claro, senão não vai ter sentido, né? Você vai perder ponto de coerência. Então, o que eu falei para comprovar a desinformação, galera? Olha lá. Existe uma politização, né? Quer ver, ó? A politização da ciência favoreceu teorias conspiratórias que denotam falta de senso crítico e excesso de manipulação por parte de grupos e pessoas, difundindo ideias equivocadas sobre a vacinação, prática fundamental na contenção de epidemias, tá vendo? Então você percebe que tem falta, né? Que o Aristóteles dizia que a justa medida ela não admite nem faltas e nem excessos. Só que está faltando senso crítico e está excedendo a manipulação, no caso. Certo? E nesse caso, a gente percebe que a desinformação é pautada, então, né, em alguma coisa que não é equilibrado, no que você chamaria de ética, né? Porque de fato não é ético você manipular pessoas com base na desinformação. Então, quer dizer, tem toda a conexão com Aristóteles. E no fim, o que eu coloco, galera? Ó, desse modo, tanto que tem desse modo, tá vendo? Assim, né, ali em cima, que é um conectivo para apresentar uma consequência, e aqui embaixo, no desenvolvimento 2, desse modo. Doenças que já haviam sido erradicadas voltaram a ocorrer, como no caso do sarampo em solo brasileiro, tá vendo? Aí no fim a gente coloca uma consequência, né? Belezinha? Então vou aqui também colocar em azul, pra você perceber que vai ficar igual ali o anterior, e até aqui vou dar um Ctrl C, ó. Olha só que bonitinha a tecnologia, é muito da hora, né, cara? E aqui eu mando o quê? Eu mando um Ctrl V. Você vai perceber que os dois parágrafos foram construídos com base na mesma sequência de ideias. E agora a gente vai para a conclusão, que nesse caso aqui é pela proposta de intervenção, né? Ou seja, repensar o papel governamental e combater a desinformação são chaves para vencer os desafios impostos à saúde pública no combate a epidemias. Sendo assim, o Ministério da Saúde deve criar o programa Saúde Começa com Informação, por meio de uma parceria com o Ministério da Educação, já que a ciência se aprende e se valoriza na escola. Esse projeto tem o intuito de aplicar oficinas sobre a vacinação nos espaços escolares, bem como representar de forma lúdica os efeitos da falta de engajamento social no combate a doenças. Dessa forma, haverá respeito às cidadanias brasileiras. Então, olha só, pessoal, eu fiz na conclusão, a gente vai ver isso aí também, né? Mas o tópico da conclusão, cara, é você retomar, né, os marcadores de um modo que você deixa o seguinte recado, né? Lá na introdução você falou, vou provar que esse problema existe por causa disso, daquilo. Aí no desenvolvimento você provou que o problema existe de fato por causa disso, daquilo. Inclusive você trouxe aí repertório, né, cara? Você trouxe alguma coisa para aprofundar e para comprovar mesmo, assim, né, a sua tese. E aí no tópico da conclusão você vai deixar o seguinte recado, né? Tá vendo só, cara, né? Já que
isso e aquilo eram os causadores centrais do problema, as chaves estão aí, né? Então, ou seja, repensar o papel governamental e combater a desinformação são chaves para vencer os desafios impostos à saúde pública no combate a epidemias. E vou colocando os elementos que tem que compor mesmo ali a proposta de intervenção do Enem, né? Então, eu coloquei o Ministério da Saúde como agente, né? Ação, criar o programa. Saúde começa com informação, né? Modo e-mail, como é que você vai criar esse programa? Por meio de uma parceria com o Ministério da Educação. Detalhamento, né? Detalhamento, porque que o modo e-mail seria o Ministério da Educação. Dá para colocar uma explicação adicional? Dá para você mandar um hífen ali e apresentar uma oração explicativa, no caso, né? Já que a ciência se aprende e se valoriza na escola. E cadê o objetivo? Cadê, né, o que você deseja obter de resultado com essa prática, né, cara? Esse projeto tem um intuito, olha o intuito, a palavra intuito é importante quando você vai apresentar o elemento finalidade, né, na proposta de intervenção. Esse projeto tem o intuito de aplicar oficinas sobre a vacinação nos espaços escolares, bem como representar de forma lúdica os efeitos da falta de engajamento social no combate a doenças. Dessa forma, haverá respeito às cidadanias brasileiras, né? Eu não consegui retomar a primeira frase que era a revolta da vacina, cara, então eu peguei, mano, vamos de Milton Santos aqui, né? Fiz um desfecho aqui com uma frase de efeito, retomando as cidadanias brasileiras que foram mutiladas, né? Quando você não dá acesso igualitário à saúde, certo? Galera, é isso aí, velho. Né? A gente vai caminhando rumo ao limpo dos grandes vestibulares. Stop share, deixa eu parar aqui de gravar, né? Stop recording. Yes! E se você tiver alguma dúvida, já sabe, né? Vou mandando vídeo aqui pra você, tá? Tchau!